No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, nesta terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Respondendo a uma pergunta dos nossos ouvintes, uma pergunta até que a gente usa essas perguntas feitas, como a irmã Maria, que nos acompanha no YouTube, Maria Aparecida, mandou uma mensagem para o meu e-mail. Muito obrigado, Maria Aparecida. Eu só esqueci de ver a sua cidade, acho que a irmã não mencionou a cidade, depois me escreve de novo. Ela pergunta: eu ouvi meu pastor dizer que o batismo não salva. Maria diz que o batismo não salva, ela ouviu o pastor dela dizer, e Maria, esse não é um pensamento comum só do seu pastor, porque ela chegou à conclusão que se o batismo não salva, não há importância de se batizar nas águas, como nós ensinamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante a gente salientar. Esse pensamento é comum em muitas pessoas, inclusive irmãos unicistas. Abrindo parênteses, é que ela tem ouvido os ensinamentos no Minuto da Unicidade, falando da importância do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ela, por sua vez, é batizada com os títulos, com um batismo comum, que é o batismo trinitário comum, que eu digo, é o batismo que é conhecido, por todos e praticado pela maioria dos evangélicos, cristãos, católicos e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito teológico do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do batismo em nome de Jesus, porque não é o tema aqui. Ou, se você quiser saber como que a igreja batizava, dá uma olhadinha no livro de Atos, minuciosamente, são só 28 capítulos, Leia atentamente, você vai ver como que a igreja, qual era o nome que os discípulos invocavam sobre as pessoas, ou que mandava que as pessoas sejam batizadas, as ordens dos apóstolos, Depois a gente entra nesses detalhes. Mas, voltando aqui ao assunto, se o batismo salva ou não salva, eu digo a você que dentre os rituais, os ritos na igreja primitiva, o batismo era o principal deles. O ritual do batismo, inclusive a gente fala sobre isso no seminário, que está aqui inclusive na descrição do vídeo, você que acompanha aqui no YouTube, está lá o seminário, um seminário para líderes que a gente fez sobre batismo nas águas. O batismo nas águas, ele também é uma questão do lavamento, um ritual de purificação com água. Ele vem desde o Antigo Testamento, muito solidificado no Antigo Testamento. Lembrando que as questões praticadas no Antigo Testamento, os rituais praticados no Antigo Testamento, eles apontavam para o que deveria ser o Novo Testamento, a sombra dos bens futuros. O que eu quero dizer com isso? Que quando você chega para uma pessoa e diz assim, o batismo não salva, você está com uma responsabilidade muito grande, porque você está dizendo para ela, olha, o batismo é importante, mas o batismo em si não salva. Então, se o batismo não salva, tanto faz eu ser batizado quanto não ser, verdade seja dita. Se eu chegar à conclusão que o batismo não salva, e bater o martelo nesse pensamento, que muitos irmãos, inclusive unicistas, que creem que esse ritual é feito em nome de Jesus, falam para mim, não salva. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso, porque se ele não salva, tanto faz eu ser batizado ou não. Mas tem aqueles que são batizados que vão perdidos. Não é esse o mérito. É uma cerimônia importante que a igreja primitiva, dentre os rituais, ou seja, dentre as cerimônias estabelecidas no Novo Testamento, a principal delas é o batismo seguido da Santa Ceia, ou melhor, da ceia, não uso muito essa expressão Santa Ceia, mas a ceia do Senhor, e outras questões eram feitas em nome do Senhor Jesus. Dito isto, consideramos então a importância do batismo, porque se não fosse importante, eles jamais falariam de um assunto que não tem muita relevância. Ora, o evangelho precisando ser alcançado por todo mundo, eles vão perder tempo fazendo fila com 3.000 pessoas para batizar, se não tem a menor importância, ou se não é importante para a salvação? É um dos fatores para a salvação, porque para ser salva a pessoa tem que estar arrependida e convertida. Por isso Pedro diz, Atos 2,38, arrependei-vos e convertei-vos,
e sejais batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. Esse é um assunto importante. Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós. Quer dizer, então o batismo ele tem que vir sim de uma conversão, de um arrependimento, uma mudança de vida. Claro, aí sim o batismo por si próprio, sem ser a pessoa estar arrependida, é aquilo que eu falo no curso, eu ensino muito bem acerca dessas questões, porque muita gente hoje entra na igreja por causa de uma menina bonita, ou a varoa está solteira, existem motivos que as pessoas vão se batizar, entra para a igreja e se batiza, porque o pai mandou. Então existem vários motivos, certo? Então é isso. Sendo assim, chegamos à conclusão que o batismo é o quê? Uma ordem dada por Jesus. O Senhor Jesus mandou. Primeiro ponto. Prega o evangelho, arrependimento em meu nome. Disse para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, nascer da água e do Espírito, tem que nascer do Espírito. Por isso que o batismo ele tem que vir acompanhado do nascimento da água, tem que vir com o nascimento do Espírito. Ponto. E a ordem foi dada e foi cumprida em Atos 2:38. Fala para Nicodemos, quem não nascer não entra. Mas não entra. Por isso que era o primeiro, é o ritual, a gente sempre fala. Qual era o ritual de iniciação na fé judaica? A circuncisão. Se converteu ao judaísmo? Vamos circuncidar aqui, no Antigo Testamento. E Paulo diz, inclusive ele fala, nós falamos isso no seminário, que o batismo é a circuncisão, é como se fosse a circuncisão, um novo tipo de circuncisão da graça. Então, quem adentrava, fazia parte do povo de Deus no Antigo Testamento, tinha que ser circuncidado. No Novo Testamento é o batismo. Todo mundo que se converte, você vai ver Filipe em Samaria, Atos 8, batizando todo mundo. É um costume, mas é um costume dos judeus. Não, é um costume da igreja. Paulo fala sobre o batismo para os gentios também. Inclusive, Pedro, quando chega para os gentios, primeira vez que o evangelho chega aos gentios, lá na casa de Cornélio, Atos 10, batiza toda a casa de Cornélio e sua família em nome de Jesus. Nas águas. Então, se não é importante, se não tem a relevância, se não salva, para quê? Basta se arrepender. Se é só por se arrepender, é só isso. Mas onde é que a pessoa recebe o nome dele? Onde é que é invocado? Como Paulo diz para Ananias, diz para Paulo, o que te detém? Levanta-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Atos 22:16. Mas para terminar, o assunto é muito amplo, a gente não vai aqui tomar o seu tempo, porque deixa de ser o Minuto da Unicidade. Eu vou ler só uma passagem e aí você me responde depois se salva ou não, tá bom? Vamos lá, 1 Pedro 3:18, ouça o que diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Verso 21 de 1 Pedro 3, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3:18 até o 21. Agora, como um verdadeiro exemplo, como uma verdadeira figura, o batismo na representação, assim como, comparando, assim como os de Noé foram salvos por meio da água, se manteram, a água que, eu digo isso no seminário, a água que matou, serviu para matar todo mundo, para condenar e matar todo mundo, salvou 8 pessoas. E agora o batismo é uma figura, aquilo tudo a Bíblia vai dizer. Esse fato do Antigo Testamento, um dos fatos mais marcantes do Antigo Testamento, apontava, representava o que seria hoje o batismo nas águas em nome de Jesus. Então ele fala, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Pronto, o batismo salva ou não salva, minha irmã Maria Aparecida? Salva ou não salva? Pedro está dizendo que se a gente for analisar ele, a fé do batismo, o que Noé representava, o que aquele dilúvio representava, as águas do dilúvio representavam, apontando para os nossos tempos, ele diz,
que aquilo era uma figura do que seria hoje o batismo, salvando da morte e da condenação eterna. Noé, a arca, salvou da morte física, e claro, e também eterna, evidentemente. Agora o batismo também salvando da morte espiritual. É profundo. E a gente está aqui com essa proposta. Se você quiser saber mais desse tema, um curso bem detalhado, uma apostila bonita, explicando detalhes por detalhes, não deixe de adquirir. E ao adquirir esse seminário, está na plataforma Hotmart, eu consigo fazer ele para você com desconto de 60%, se você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Você vê o preço aí no YouTube, vê quanto que está na Hotmart e você consegue esse curso. Se entrar em contato agora pelo nosso WhatsApp, você consegue um desconto de 60%. Anote aí, 19 99 285 1545. Para que esse curso? Para o pastor Tony ficar rico, como tenho recebido muitas críticas, isso deveria ser dado de graça. Por exemplo, esse estudo que eu estou dando aqui agora, gratuito. Tem muito conteúdo meu nas redes sociais, gratuito, eu não cobro para fazer isso. Mas nós precisamos manter o programa no ar, precisamos manter, né, o pastor Tony envolvido na produção de conteúdos para o programa de rádio, para o Minuto da Unicidade, e esta é a forma como você ajuda por 60% de desconto, esse seminário completo com todas as informações, e nós respondemos a essas e inúmeras outras perguntas, outros questionamentos. Participe e dessa forma você ajuda a manter esse projeto no ar. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, uma excelente terça-feira para você. A gente se fala amanhã. E para você que está na rádio, mais uma canção bonita, voltaremos em instantes. Graça e paz a todos. Minuto da Unicidade.